Salve, bom dia! Galera, rapidamente, como de costume, preparei esse resumo para vocês, beleza? A gente falou, na semana passada a gente teve o teste, na verdade. Na semana anterior nós havíamos falado sobre o período joanino, a vinda da família real portuguesa para cá e a administração de Dom João VI aqui no Brasil, beleza? Naquela aula, galera, a gente falou que as medidas que o Dom João VI ele tomou enquanto ele esteve aqui no Brasil, elas acabariam contribuindo para que o Brasil se tornasse independente, beleza? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver como isso aconteceu de fato. Show? Vem comigo então. Primeira coisa, teve toda aquela crise, revolução em Pernambuco em 1917, revolução lá do Porto, a Revolução Liberal do Porto em 1820, fizeram toda aquela pressão em Dom João VI para ele voltar e ele acabou cedendo a essa pressão. Dia 21 de abril de 1821, Dom João VI retorna a Portugal, mas ele deixa para cuidar das coisas aqui no Brasil seu filho, Pedrinho. Dom Pedro, então, ele fica aqui como príncipe regente. Qual era a função de Dom Pedro ficando no Brasil? Cuidar dos interesses de Portugal enquanto ele estivesse aqui. O que Dom Pedro faz na prática? Completamente o contrário. Beleza? Dom Pedro ele acaba, eu coloquei aí no slide para vocês, ele acabou mudando de lado. Dom Pedro ele passou para o lado das elites brasileiras que começaram a buscar a independência do Brasil. Quando os portugueses eles começaram a perceber o que Dom Pedro estava fazendo, o que estava acontecendo, eles começaram a exigir o retorno de Dom Pedro para casa. Ó, vamos trazer esse moleque de volta porque ele vai fazer besteira se ele ficar lá no Brasil. Só que Dom Pedro ele bateu o pé. Ele decidiu que iria lutar pelos interesses do Brasil e não pelos interesses de Portugal. Então, a partir desse momento, todas as medidas que Dom Pedro vai tomar vão ser para afrontar diretamente as cortes portuguesas, para afrontar a vontade da coroa portuguesa. Beleza? Da coroa não, né? A coroa seria representada pelo pai dele, mas quem governava Portugal era o parlamento, nesse período, depois que Dom João VI voltou. O que Portugal queria, o que as cortes portuguesas queriam, era que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Queria que essa administração real ela saísse daqui do Brasil para que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né, já que o Brasil tinha sido promovido ao Reino Unido em 1815, e o pacto colonial voltasse a existir, para que o Brasil voltasse a sustentar Portugal. A economia de Portugal estava completamente destruída, beleza? Então eles vão começar a fazer essas exigências. E o Dom Pedro, então, ele vai passar a tomar todas as suas atitudes para afrontar as cortes portuguesas. A primeira coisa que ele vai fazer nesse sentido vai ser a nomeação de José Bonifácio, que era o seu braço direito, como ministro do Reino dos Estrangeiros. Era como se fosse um primeiro-ministro do Brasil. Beleza, professor, o que isso tem a ver com a afronta a Portugal? A questão é que José Bonifácio era brasileiro. E o Brasil, embora não fosse mais colônia oficialmente, ainda era território português. Então você ter como principal ministro de um território português a pessoa de um brasileiro, isso era uma afronta para as cortes portuguesas. E Pedrinho sabia disso. Ele fez de propósito. Ele queria mesmo afrontar as cortes portuguesas. Enquanto o Dom Pedro fazia isso, as cortes portuguesas continuavam insistindo, mandavam cartas e mais cartas mandando Dom Pedro voltar. E ele nem aí. Diante dessa postura de Dom Pedro em permanecer ao lado do Brasil, as elites brasileiras, quando eu falo elites brasileiras, galera, eu estou falando dos fazendeiros, né, a galera principalmente do café, e dos comerciantes. Eu estou falando de elite rural e elite urbana. Beleza? A elite rural seriam os fazendeiros, a elite urbana seriam os comerciantes. Era a galera que tinha dinheiro, era a burguesia brasileira. Beleza? Essa galera que vai ficar do lado do Dom Pedro e eles vão fazer um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado, como o nome já sugere, era o recolhimento de assinaturas para demonstrar o apoio a Dom Pedro I, mostrando a vontade que essas elites tinham que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Então, quando esse documento, esse abaixo-assinado chegou na mão de Dom Pedro, ele ficou comovido, ficou emocionadinho e decidiu oficialmente que ele não retornaria para Portugal. Esse episódio ele acontece no dia 9 de janeiro de 1822 e ficou conhecido como o Dia do Fico. Sabe aquela frase famosa? Se é pelo bem de todos e se é a vontade da nação, diga ao povo que fico. Acho que a frase é mais ou menos essa. Eu devo ter errado uma frase ou outra.
Mas o dia do fico, então, ele vai ser marcado na história como esse episódio em que Dom Pedro, ele bate o pé, olha para Portugal e fala: não vou sair daqui, vocês não vão me levar de volta daqui. Além disso, em 16 de fevereiro, já em 1822 também, o Dom Pedro ele vai convocar um conselho de procuradores gerais das províncias, que era para tentar manter a administração do Brasil cada vez mais centralizada nas mãos dele. Isso a longo prazo, quando a gente vê o primeiro reinado, a gente vai entender, mas a longo prazo isso causaria problemas. Mas por enquanto o que as elites brasileiras queriam era que Dom Pedro tomasse essas atitudes exatamente para que Portugal entendesse que o controle deles sobre o Brasil estava com os dias contados. Para acabar de completar, ainda em 1822, em maio, o Dom Pedro ele vai decretar o Cumpra-se. O que seria esse Cumpra-se? Tudo que dizia respeito à administração política no Brasil vinha de Portugal. Todas as ordens políticas vinham de Portugal. Com esse Cumpra-se, Dom Pedro ele determinou o quê? Qualquer ordem que vier de Portugal só vai ser cumprida aqui no Brasil se eu concordar. Se eu assinar embaixo dessa ordem, ela vai ser cumprida. Se eu não concordar, ela vai voltar e vocês que se danem. Percebam então esse caráter de afronta que Dom Pedro ele vai adotar desde o início da sua estadia, quando o pai dele volta para Portugal e quando ele decide permanecer aqui. Galera, no próximo vídeo a gente vai continuar vendo essas medidas que o Dom Pedro ele vai tomar nesse período aí até a proclamação da independência e o ato da proclamação da independência em si, beleza? Próximo vídeo.